Oi, tudo bem? Vamos começar a sinalizar então? Vamos para a nossa próxima aula? Eu sou a professora Lenira Lima, estou com vocês nessa disciplina de Libras no curso de Pedagogia. Nessa disciplina já compreendemos que a Libras é um idioma importante de ser reconhecido, de se aprender. Por quê? Porque nós temos um número grande de alunos que nós vamos lidar numa sala de aula que não usa o português para se comunicar, o português oralizado. Ele usa os sinais, ele usa Libras. Então é necessário que você, futuro professor, aprenda Libras. Aprenda a sinalização básica para se comunicar com o seu aluno. E é um prazer estar aqui para essa troca de conhecimentos, onde você com certeza vai se sentir muito realizado em começar a sinalizar em Libras, a usar a ideia em português, transformar essa ideia para a sinalização em Libras. Já entendemos em momentos anteriores que a Libras tem toda uma forma de se sinalizar. Nós já entendemos isso quando falamos dos parâmetros da Libras. Muito bem. Hoje, então, nós vamos começar a fazer a sinalização prática de alguns conteúdos básicos. Já vimos sobre o alfabeto em Libras, já vimos como construir palavras com o alfabeto, como, por exemplo, a identificação pessoal. Excelente! Hoje, então, nós vamos começar a compreender como é que se dá os números em Libras. Como é a sinalização dos números em Libras? Vamos compreender isso? Nós vamos compreender os números de 1 até o 9. De 1 até o 9. A partir daí, a ideia dos números ela só é repetitiva. Nós vamos ver dois grupos de números. Nós vamos ver os números cardinais e os ordinais. Vamos compreender isso então? Primeiro número. Veja que sempre a posição da minha mão vai estar na altura do meu ombro, sempre à frente aqui do meu rosto. Quem precisa ver o número é a pessoa que está na minha frente e não eu. Então, sempre a construção do número vai ser muito visual para quem está olhando o número aí. Muito bem. Número 1. Essa é a configuração e a sinalização do número 1. Número 2. Número 2. Ele tem sempre esse referente, né, da quantidade. 2. Número 3. Agora, então, meu polegar se abaixa e eu quantifico o 3 aqui, usando esses 3 dedos. Número 3. Em nenhum momento eu virei a mão, perceberam? Ela está sempre com essa posição. Número 4. Número 4. O polegar não aparece e aparece os 4 dedos aqui, sinalizando o quantitativo de 4. Agora, então, nós vamos começar a construir um número a partir daqui que não tem referência à quantidade. Porque o número 1, você vê o 1, o 2 também, o 3 também e o 4 também. Agora, o número 5, você não vai construir ele dessa forma. Você vai construir ele dessa forma, como se você fizesse a letra V do alfabeto, mas você vai envergar os dedos. Tá vendo aqui? Você vai fazer essa configuração aqui, que é o número 5. Essa é a configuração do número 5, viradinho para frente sempre. Tudo bem? Agora vamos construir o número 6. Número 6, professor, uma forma fácil de fazer o número. Palma da mão aberta, você vai prender os dedos no polegar, no meio do polegar. Tá vendo aqui? Olha aqui o número 6. Esse é o número 6. Bem fácil. Palma aberta, prende as unhas, os dedos aqui no meio do seu polegar. Bacana, né? Agora vamos para o número 7. Número 7 também, ele é referente a uma letra que você já construiu lá no alfabeto manual, que é a letra G. Agora nós vamos usar aqui, ó, a letra G nesse sentido. Tá vendo? Esse é o sinal do número 7 em Libras. Vamos para o 8. O 8 também tem referência a uma letra do alfabeto. Qual é? Lembra? Letra S. Essa é a letra S do alfabeto. Também a mesma configuração do número 8. Muito bem. Agora vamos para o número 9.
o número 6, a palma era para cima e eu prendi os dedos aqui no meio do meu polegar. Agora eu só vou virar esse número. Ou eu vou abrir a minha mão com a palma para baixo e vou construir o número aqui. Essa é a configuração do número 9. Olha aqui o número 9, certo? Essa é a configuração. E o número 0, professora? É a configuração da letra O do nosso alfabeto também. Vamos repetir? Então, 1, 2, 3, 4, 5. Olha o 6, 6. Olha o 7, 7. O 8, letra S. O 9, mão aberta, prende os dedos aqui no meio do polegar. E o 10, professora? O 10 é construído do 1 e do 0. O 1 e o 0. E o 20? O 2 e o 0. E o 55? O 5 e o 5. E o número 100, professora? O 1, o 0 e o 0. Você vai usar esse grupo de números que eu sinalizei infinitamente para realizar todos os números que você precisa. Essa é a configuração dos números. Rapidamente repetindo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e sucessivamente todos os números. Muito bem, e os números ordinais? Como é que ele se diferencia desses? Por quê? Eu posso estar falando que eu tenho 3 gatos. Eu estou dizendo que eu tenho 3 gatos. Esse é o número 3 que eu vou utilizar. Mas e se eu cheguei numa corrida em terceiro lugar? Eu não cheguei na corrida em 3. Esse número tem uma referência para indicar essa questão dos ordinais, da ordem. Onde eu estou numa fila? Qual é o número da minha poltrona? Em que lugar ela está? Eu estou numa corrida? Em que lugar eu cheguei? Então aí é que está a diferença. Os números que nós vimos até agora, eles se referenciam pelos cardinais. E os ordinais? Vamos compreender como é que eles são construídos? Aqui então nós temos a ideia dos grupos de números ordinais. A mesma configuração de mão para o número 1, porém você vai fazer esse sinal. Esse movimento trêmulo dá a ideia já de que ele é primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono e assim sucessivamente. Como? Vamos repetir? Vamos lá. Número 1, lembra que nós fizemos agora? Número 1 você já aprendeu. Agora a diferença de se falar que eu estou falando do número 1 ou que eu cheguei em primeiro lugar é que ele vai ter o movimento. Número 1. Aqui eu estou em primeiro lugar. Número 1 parado. Primeiro lugar tem o movimento. Número 2, parado. Segundo lugar, movimento. Movimento. Certo? Número 3, parado. Terceiro lugar, movimento. Certo? Número 4, parado. Quarto lugar, tem o movimento. Número 5, parado. Quinto lugar, movimento. Número 6, parado. Sexto lugar, movimento. 7, parado. Sétimo lugar, movimento. 8, parado. Oitavo lugar, movimento. 9, parado. Nono lugar, movimento. E assim sucessivamente. Entenderam? A ideia é essa, de que você consiga compreender como é a sinalização dos números, como a ideia dos sinais dos números são construídos. Vamos fazer aqui 2 frases para que você compreenda como é importante essa colocação dos números de forma correta. Vamos lá? Então, eu tenho 3 carros. Eu tenho 3 carros. Então, ó, tenho, porque já sou eu que tenho, né? 3
carros. Certo? Certo? Então, a ideia é de que eu tenho 3 e que são carros. Certo? Eu posso começar a frase também da seguinte ordem. Carro, 3, eu tenho. Certo? Então, lembre que 3 parado para quando eu vou me referir à quantidade de carros que eu tenho. Agora, eu vou avisar você que eu cheguei numa corrida em 3º lugar. Então, ó, corrida, né? Tô correndo, aí eu cheguei em 3º, tá? Então, olha o movimento. Já indica qual foi a situação de classificação. Quantas pessoas tiveram na minha frente? Eu cheguei lá, já tinham chego quantas pessoas? Então, a ideia de chegada, de corrida, de colocação de carros, por exemplo, numa fila, de ordem, aí eu tenho esse movimento, então, que eu faço com os números. Tudo bem? Espero que você tenha compreendido a questão dos números, porque nós vamos utilizar esses números agora na próxima sinalização, que são os dias da semana. Bora lá? Vamos agora sinalizar dias de semana, mês e ano. Vamos continuar estudando? Te espero na próxima aula prática.